tema atingindo alta performance em flexografia. Hoje a gente vai falar sobre gama expandida. E quem está aqui com a gente é o nosso parceiro da EasyColor, é o Marcelo Copete. Ele é o diretor da empresa. Ele é especialista em cores, com 30 anos de experiência nas mais diversas tecnologias de impressão e para a indústria. Analista de sistemas com MBA em gestão, participou de treinamentos sobre cor no Brasil e exterior, escreve para revistas técnicas e atualmente consultor associado da ABTG e colunista da revista Projeto PAC. Seja bem-vindo, Copete. Alan, bom dia, tudo bom? Bom dia a dia. todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui contigo também, você com 21 anos de experiência em flexografia, é responsável pelo suporte de clientes no Brasil e na América do Sul. É bacharel em administração de empresas com certificações G7 Expert, FTA, First Implementation Specialist, e especialização em gama expandida pela Universidade de Clemson. É um prazer estar aqui contigo, Alan. É uma satisfação, Copete. Vamos dar início aqui, então. Eu vou falar um pouco de tendência de mercado. Shelf life das embalagens, né? O tempo que elas ficam nas prateleiras. Com ações de marketing, com promoções, ou até mesmo troca do layout da impressão, as embalagens elas vão mudando muito o layout da embalagem hoje em dia, né? E com isso, a reimpressão de trabalhos vem caindo também. E as tiragens estão cada vez mais curtas, devido às variedades de produtos, né? Sabores, apresentações. Então, isso tem um impacto significante para o convertedor, né, que imprime. Alan, eu te diria o seguinte, isso me parece uma grande armadilha que o mercado está montando, na verdade, para a área de produção, para os convertedores. Porque o mercado, como você disse, está exigindo isso porque o consumidor está mudando o seu perfil, né? Então, nós estamos tendo menos reimpressões de trabalho, porque cada vez mais o marketing aproveita um novo lote para mudar um detalhe na embalagem, as tiragens estão ficando menores. Então, tudo isso, na verdade, está tirando a rentabilidade do convertedor, porque ele não está conseguindo mais fazer aquelas longas tiragens que ele fazia antes e que daí o custo unitário da embalagem caía muito. Então, isso é uma grande armadilha que o mercado está montando. Isso, e nós vamos ver mais para frente como a gama expandida pode ajudá-los. E aqui, Alan, a gente vê assim que o Pantone, por exemplo, ele começou lá com cerca de 1.300 cores especiais, aí ele passou depois a 1.500, né? Agora já está passando das 2.000 cores separadas, das 2.000 fórmulas de tintas. Trabalhar num cenário desse, hoje em dia, é extremamente caótico. Tem muita máquina aí que fica mais parada do que rodando por conta disso. E como você mencionou, para cada novo trabalho, um novo lote de tinta. Imagina o custo, né, do controle de tudo isso. E olha a cara do colorista que cuida da casa de tintas, né? Preocupação total, né? Aqui falando um pouco da evolução da marca e reprodução com gama expandida. Aqui é um logo de uma marca famosa, que todo mundo conhece, que é o da Pepsi. Ela começou com spot colors, né, duas cores sólidas, dois pantones. Quando passou para o cian, magenta e o amarelo, ela ganhou volume, né? Mas quando você implementa a gama expandida nesse caso, ela tem a imagem parece que ela está saindo da tela, né? Ela fica muito mais bonita. E nesse caso introduziram duas cores, que é o vermelho e o azul. Agora, Alan, eu vejo assim,
Essa é uma embalagem que é, na verdade, o sonho de consumo dos consumidores, dos clientes, né? Porque, veja, ela tem cores saturadas, ela tem passagens bastante suaves, toda a cromia dela, todo o desenho dela é muito bem definido, sabe? Então, essa é uma embalagem que efetivamente se destaca dentro do processo da gôndola, né? Então, essa é a embalagem que realmente os nossos clientes hoje querem ter como resultado. Mas o nosso sonho de consumo seria a gente trabalhar com uma embalagem como essa, né? Uma cor plena, né? Duas cores trabalhando ali simplesmente, no máximo tendo branco ali para fazer o Doritos. Então, esse seria o nosso sonho de consumo, mas infelizmente não é isso que os clientes querem, né? Eles não Verdade. querem nos dar vida fácil. Bom, a parte do Doritos, o que eu mais gosto é isso aqui, ó, Copete. Eu estou sabendo, você gosta do gerenciamento de cores assim na prática, botar a É mão na isso aí. massa, saber se a cor do produto está igual a da embalagem. Bom, existem duas maneiras de imprimir as cores. Com os Pantones, né, Spot Colors, que são formulados lá na casa de tinta, e a gente utiliza uma estação dedicada lá da impressora para impressão. Ou a gente imprime com as cores de processo, mais as cores de gama expandida, que a gente forma lá na pré-impressão e reticula elas, né? E aí a aparência também, a gente consegue atingir a cor que a gente deseja. Olha, Alan, eu vejo assim, quando a gente trabalha com gama expandida, a gente está falando em um conceito das quatro cores que a gente já conhece há décadas e que realmente a Pantone criou esse conceito de gama expandida, adicionando cores aonde o CMYK é fraco, onde a reprodução de cores do CMYK é deficiente. Você vai explicar um pouco melhor disso para a gente daqui a pouco. Bom, Copete, vamos falar um pouco em especial esse Pantone aqui, que é o Orange 021C, que é dessa marca famosa desse sabão lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa prateleira. Quando eu vou ao supermercado, minha esposa faz uma listinha de compra lá e escreve assim: sabão para lavar roupa. Aí eu chego lá no supermercado e me deparo com a prateleira como na foto aqui. Tem sabão para roupa branca, tem sabão para roupa colorida, sabão com amaciante, sabão concentrado, sabão pequeno, sabão grande. É uma dúvida aqui que complicada, né? Eu tenho até que ligar para ela, falar qual que você quer, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Ô, Alan, Oi, aí você quando ligar, faz uma videochamada e diz assim: ó, amor, me diz escolhe. aqui qual delas você quer. É bem isso que tem que fazer mesmo. Mas assim, onde que eu quero chegar com isso? Antigamente, o dono dessa marca aqui, ele chegava lá na pessoa que imprimia rótulo e falava assim: eu quero 50 milhões de rótulos. A pessoa lá, a empresa, ficava feliz da vida, fazia um setup e colocava para rodar os 50 milhões de rótulos. Ficavam várias horas imprimindo. Hoje, ele tem os mesmos 50 milhões de rótulos, mas está diversificado em 10, 15, 20 produtos diferentes. E o convertedor, a empresa que imprime os rótulos lá, ao invés de fazer um setup, ele tem que fazer 10, 15, 20 setups. Então, a produção dele cai muito, né? Pois é, Alan. Eu vejo aqui justamente o objetivo da gama expandida fazer a redução dessas tintas especiais. Quer dizer, a gente tirar a ideia de ter tantas tintas especiais dentro do processo, inclusive o Orange 21, né? E a gente passar a trabalhar em escala. Não mais uma escala CMYK, como a gente sempre falou, né? É até cacoete nosso da impressão falar em CMYK como escala, mas falar uma escala de gama expandida. Acho que o colorista te ouviu. Olha a cara dele agora, você falando que vai eliminar os pantones.
É bom fazer os outros felizes. Sim. Bom, eu vou falar um pouco de impacto nos negócios. Com isso, com a implementação da gama expandida, você tem uma melhora da qualidade. De que forma? Na gama expandida, você tem que controlar o seu processo. Você tem que ter um espectro ali do lado. E você tendo maior controle no seu processo, sua qualidade vai melhorar. Oportunidade de novos negócios. Você vai imprimir embalagens mais coloridas, mais vibrantes. Então, você vai ter a chance de conseguir vender mais produtos, né? Mais embalagens. Redução de utilização de recursos. Você vai diminuir o tempo de setup, com isso vai diminuir mão de obra, vai diminuir a utilização de solventes e substratos. Melhora de processo de aprovação. Como você vai ter mais controle do seu processo, vai ser mais fácil aprovar o seu trabalho. E a sua rentabilidade vai subir. Redução de mão de obra, como eu mencionei. Redução de tempos de setup, eu vou explicar um pouquinho mais à frente como isso funciona. Redução de fingerprint. Você tendo o controle, maior controle do seu processo, você não necessita estar fazendo fingerprint a todo momento. E redução de desperdícios. Alan, deixa eu Aqui, só dar um pitaco naquele anterior. claro. Quando a gente fala em rentabilidade, a gente fala em lucratividade. É justamente isso que a gente busca dentro do nosso processo de produção, né? E eu vejo que esse é o grande mote para você aplicar a gama expandida na sua empresa. Por quê? Porque, na verdade, hoje a gente precisa desmontar aquela armadilha que a gente falou no início, e quando a gente usa a gama expandida, a gente vai aumentar a rentabilidade, a gente vai aumentar a lucratividade, a gente vai diminuir, por exemplo, os tempos de setup, a gente vai diminuir, inclusive, o tempo de fingerprint. Com a solução que a gente vai mostrar, o fingerprint ele pode quase que ser colocado dentro da produção. E aí a gente vai conseguir efetivamente, com a gama expandida, aumentar a rentabilidade e lucratividade do negócio. Exatamente. Aqui eu vou explicando um pouquinho da implementação da gama expandida, a diferença de setup do convencional hoje e com a gama expandida. Você tem um ganho de 47% no tempo de setup. De que forma? Que você não precisa trocar as tintas, você não precisa trocar os analogs, você não precisa ajustar a tinta, né? No setup. E quando você fala em vários trabalhos, a gente falando de corridas curtas, né? Muitas vezes, quantas vezes eu fui fazer teste em máquina e a gente vê que, às vezes, o setup demora mais que a impressão do próprio trabalho. E Olha, aqui, quando você faz uma sequência de corridas, enquanto você imprime 6 trabalhos com gama expandida, você imprime somente 3 no convencional. pois é, Alan, eu vejo nesse slide que você está explicando, justamente que gama expandida, a gente não está falando aqui em mágica, a gente não está falando aqui em reinventar a roda. A gente está falando diretamente no calo da produção. Quer dizer, o que acontece na prática? Todos esses setups que você falou, eles acabam atrapalhando a sequência de produtos, a sequência de produção. E eu fico pensando, quando você fala em limpar a máquina, no impressor, quando tem que fazer a limpeza daquele azul royal, aquele azul bem intenso, para colocar um amarelo na unidade. O quanto de tempo ele sofre fazendo aquela limpeza, porque ele tem que limpar até onde ele não vê para não ter contaminação. Exatamente. E um outro ganho de produtividade, uma melhora na produtividade, é a combinação de trabalhos. Você lembra que eu comentei lá do sabão, de vários perfumes, vários modelos? A gente poderia fazer a combinação deles nas pistas. Então, você consegue imprimir vários trabalhos juntos, né? Pela expansão da gama, você consegue imprimir as cores e consegue imprimir todos juntos.
Por exemplo, você imprime, como na imagem direita, você imprimindo 3 tipos de trabalho, você elimina 3 setups, 2 setups, pelo menos. Você faz um e imprime 3. Então, você ganha produtividade. E, Alan, eu ainda diria ali que você também aumenta a tiragem, né? Porque se você está dividindo espaço na sua prancha, na sua chapa, você também aumenta a tiragem, ou seja, você deixa a sua máquina mais tempo rodando. Isso. E falando em croma, né? Qual a importância, né? O que é expandir o croma? Quando a gente trabalha em gama expandida, a gente aconselha a trabalhar com tintas monopigmentadas, aconselha a trabalhar também, fazer uma otimização do seu processo para você atingir o maior croma possível. O que é croma? Aqui tem um exemplo do que é expandir o croma, né? Tem as laranjas na imagem de baixo e as laranjas do lado da parte de cima ali. Então, você vê que a saturação da imagem é muito maior. E quanto maior o croma que a gente consegue imprimir nas tintas, mais cores a gente consegue imprimir. E falando em gamute, em gama, fazendo um comparativo do gamute do CIMIC com o da gama expandida, a gente pode ver, ver o tamanho, né, do espaço de cor que a gente consegue imprimir na imagem da esquerda com o CIMIC e na imagem da direita com o CIMIC mais as cores de gama expandida. Então, a quantidade de cores é infinitamente maiores, né? Ô, Alan, eu vejo aqui justamente sobre aquele slide que a gente falou antes do CEMIC mais as 3 cores, justamente mostrando que a gente insere cores ou tintas em pontos fracos do CEMIC. E aí a gente consegue aumentar essa gama de cores que a gente imprime. E quando a gente fala em gama expandida, vem na nossa cabeça 7 cores. Mas dá uma olhada nessa aqui, Copete. Tem um gato aqui, tem um gatinho. Do lado esquerdo é só o CIMIC, do lado direito só foi incluído a cor azul. E olha, a imagem da direita parece que o gatinho vai se mover a qualquer instante aqui, de tão Parece que viva ele que vai ficou fazer a assim, imagem. miau! É bem isso. Mas, Alan, eu vejo aqui assim a beleza da gama expandida. Porque para você fazer um trabalho como esse, você sequer mexe na sua máquina, né? Você simplesmente desliga algumas baterias e você trabalha com um setup regular. Você não tem que ficar tendo um setup longo para você adicionar uma cor, para você ganhar esse resultado. Essa eu acho que é uma das belezas da gama expandida. E como implementar a gama expandida, né? Esse que é o ponto-chave. Aqui falando de desafio da implementação em 7 cores. Eu vejo o maior desafio a gente fazer uma otimização bem feita e a produção diária. Quando a gente fala em produção diária, se você hoje já tem o controle das 4 cores, você domina esse controle das 4 cores, você tem o seu espectro densitômetro ali do lado da sua impressão, controla com esses targets que a gente vê na imagem, né, para poder controlar. Sem os targets a gente não consegue controlar a impressão. Fica muito mais fácil, é só um passo para a gama expandida. E quando eu falo em processo de otimização, a gente utiliza a metodologia FIRST, que é da FTA, que essa metodologia compõe da parte de otimização, fingerprint, controle de processo, a caracterização, que é a geração de perfis, e a melhora contínua. E isso daqui é um círculo virtuoso, né? A gente sempre tem que estar melhorando o nosso processo. Alan, eu vejo assim, quando a gente fala na FIRST, e a gente falou bastante na FIRST no webinar anterior, eu recomendo que vocês assistam, se ainda não assistiram, em que a gente trabalha justamente em cima de normas de impressão. A ISO 12647, ela tem a parte 6 dela, que fala justamente sobre a impressão flexográfica. E lá ela define parâmetros para que a gente possa trabalhar.
E aí a gente tem os parâmetros de cian, magenta e amarelo, com as angulações das cores que devem ser atingidas. E a gente tem também as angulações das cores extras que a gente vai utilizar na gama expandida. Eu chamaria ainda a atenção que ali do lado direito a gente fala em pigmentos, né? O Alan já deu uma ideia sobre pigmentos antes, a gente vai falar mais sobre pigmentos agora na sequência, né? Mas é importante a gente lembrar que na norma ISO 12647, a especificação normal dela trabalha com as angulações. Do lado esquerdo aí vocês estão vendo isso, né? Agora, do lado direito, vocês estão vendo como é que a gente vai fazer o controle quando usa a gama expandida. Quer dizer, usando a gama expandida, a gente vai usar o controle via LAB da ISO 12647-2, tá? Para que a gente possa ter este controle. E o mais interessante de tudo isso, Alan, é que no próximo slide a gente vai estar falando justamente o que você comentou, que você sugere o pigmento monocromático, né? Monopigmentado, a tinta monopigmentada, melhor dizendo. Na prática, eu diria assim, você em uma outra situação me falou que você achava que seria obrigatório. E eu digo, eu concordo em número general. Porque a grande armadilha que quem vai implementar a gama expandida pode ter aqui é utilizar uma tinta que não seja monopigmentada. E aí, todo aquele valor mais barato que você vai pagar naquela tinta, você vai pagar em trabalho extra, porque a tinta monopigmentada ela permite uma repetibilidade melhor entre trabalhos. O ajuste de cores é mais fácil, quer dizer, você pode adicionar verniz ou laca para você mudar o brilho da tinta. Quer dizer, você não usar uma tinta monopigmentada é realmente um risco muito grande que eu não recomendo ninguém a correr. Bom, aqui a gente vai falar um pouco dos passos, né, da implementação. Otimização, caracterização, avaliação do espaço de cor, definir o fluxo de trabalho na pré-impressão e avaliação de qualidade. Quando a gente fala em otimização, a gente vai avaliar parte de dupla face, chapa, enfim, as variáveis do processo. Falando aqui em anilox, a gente aconselha a fazer um anilox de banda, que é onde a gente vai, definir qual banda ali do anilox vai imprimir o maior croma. Aqui tem dados com densidade. Hoje a gente controla muito com densidade, mas a gente tem que lembrar que densidade não é cor, né? A gente controla por ela, mas densidade não é cor. Então, nesse teste de banda, a gente vai avaliar o impresso, o maior croma possível que a gente consegue atingir, porém, a gente tem que olhar o ganho de ponto no ponto mínimo. Não adianta a gente jogar o croma maior, o croma mais alto, com um ganho de ponto na mínima ali de 20%. A gente tem que imprimir o ponto mínimo muito bem impresso e com altas luzes. Agora, Alan, quando a gente fala em tintas, e você falou muito bem aí sobre a questão do anilox, do ponto mínimo, outra questão bastante importante é a sequência de tintas, que inclusive é uma pergunta que o pessoal está colocando aí no nosso chat. A sequência de tintas ela é bastante importante. Agora, não existe uma sequência de tinta como resposta para todas as situações. Então, aqui a gente vê 3 opções, e inclusive a última, aqui uma sequência sugerida pelo fabricante de tintas, e eu normalmente digo assim, converse com o seu fornecedor, porque a comunicação dentro de implementações como essas são sempre muito importantes. Ele vai sugerir uma sequência de tintas baseada em como a tinta dele foi construída, em termos de opacidade, em termos de cor, enquanto ela pode conseguir. Agora, no próximo slide, Alan, eu vou falar que essas sequências de tintas
lá na Universidade de Clemson, onde você fez o curso e que você me mostrou esses dados aqui, eu achei muito interessantes, a gente consegue aumentar o gamute de cores atingidas. Ou seja, o volume do gamute é justamente uma medida de o quanto nós aumentamos a nossa gama em relação ao CMYK. Então, quanto maior esse volume, maior o número de cores que a gente pode reproduzir na impressão. E veja que nós temos volumes bastante diferentes em relação às sequências. Então, fazer sequências de tintas diferentes e testar é bastante importante em uma implementação como essa. E aqui eu te diria o seguinte, Alan, quando a gente faz essa implementação, a gente fala em cian e orange na mesma angulação, né? O magenta e o verde na mesma angulação, o preto e o violeta na mesma angulação. A gente colocou aqui o vermelho e o azul, na verdade, porque são opções que existem efetivamente para você implementar uma gama expandida, mas é uma maneira que foge à norma ISO 12647. Mas, se você achar importante em algum momento, a gente pode fazer essa alteração com algum motivo bastante forte, né? Quer dizer, você vai rodar, ou o seu cliente tem uma cor específica lá, que é o azul, e você quer já rodar em cima deste azul. Então, são questões bastante específicas. E voltando, né, ao processo, à metodologia FIRST, o processo de otimização, a gente vai ter escolhido a dupla face, que atingiu a melhor performance, o anilox, como eu comentei, com o teste de banda, a tinta, né, a gente pode, nesse processo de otimização, trabalhar com vários fornecedores para ver qual tinta tem a melhor performance, qual chapa da McDermid que se enquadrou melhor no processo, tipo de retícula, tipo de microcélula, e qual impressora foi impresso, qual substrato. Então, seguindo a metodologia, isso aqui vai gerar uma receitinha, né? Que vai ser para o nosso próximo passo. A gente fez a otimização e depois a gente vai por fingerprint. Então, com os dados da otimização, com a receita ali da otimização, a gente vai imprimir o fingerprint, que é onde a gente vai entender um pouco melhor a capacidade de reprodução da sua impressora, onde a gente vai tirar as curvas. Alan, quando a gente fala em curvas e a gente fala em aplicar a metodologia FIRST, e a gente detalhou muito isso com o Bastida no webinar anterior, a gente começa fazendo a utilização do método G7, e nesse método G7, a gente mostra justamente o processo inicial fazendo a impressão de targets que a gente chama de P2P, e do lado esquerdo, esse P2P ele está assim com um conjunto de cores para CMYK, né, para a escala de 4 cores. Do lado direito, nós temos uma escala já para 7 cores. Pode ver ali em cima que está OGB, quer dizer, pensando em uma gama expandida para 7 cores, ou seja, CMYK mais laranja, verde e azul. E a gente vai perceber na sequência que essas curvas, elas são aplicadas, na verdade, com cálculos matemáticos diferentes para o CMYK e para as cores extras. O CMYK, ele utiliza uma curva baseada na densidade, que é a metodologia G7. E as cores extras, a gente trabalha com SCTV. Quer dizer, o SCTV é uma conta matemática entre ΔE e o em que a gente tem melhores resultados de controle das cores extras do que a gente teria utilizando a densidade. E no ajuste de curvas, a gente vai ver aqui, por exemplo, que uma vez medidas aquelas curvas,
você pode ver essa curva que está toda pontilhada, são justamente os pontos em que a ISO definiria o resultado. Só que, na primeira impressão, normalmente, o que você tem é justamente uma curva superior, uma curva com ganho de ponto extra, onde você tem que fazer uma compensação. E na imagem da direita, você percebe que foi criada uma compensação para essa curva, para que você possa atingir o resultado da ISO. Então, isso é bastante interessante quando você pensa em curvas. E você pode utilizar tanto o GMG que estava antes, quanto o Curve4. O Curve4 é o software que a ID Alliance hoje utiliza, que é a grande promotora do G7 mundialmente. E aqui você percebe que justamente você ainda tem as curvas desencontradas. Os dois quadros em cima, eles mostram que as curvas não estão alinhadas. E a gente vai entender isso melhor para frente. Agora, ainda em se tratando em ajuste de curvas, sempre o que a gente busca fazer é acertar no alvo. O alvo, nesse slide, a gente colocou ele no centro. Então, aqui a gente teria uma impressão com a curva do magenta, ok. Do lado esquerdo, vocês vão ver uma curva do magenta rebaixada. E do lado direito, uma curva a mais, né? Uma curva mais alta, com ganho de ponto mais alto. Aqui, além de mostrar os efeitos que uma curva tem, aqui também é uma grande vantagem, por exemplo, que a curva espectral permite. A gente vai falar mais sobre curva espectral para frente, mas o sistema da GMG, utilizando as leituras lá do P2P, ele consegue já definir o que é uma curva mais alta ou mais baixa da sua produção, justamente utilizando a curva espectral, com uma precisão muito grande. E aqui a gente consegue, inclusive, definir claramente como solução para você fazer a sua cartela de mínimo e máximo de produção, aquela que você vai apresentar até para o seu cliente, com uma precisão que você ainda não conhecia. Bom, e voltando a falar da metodologia FIRST, né? Seguindo o fluxo, a gente fez o fingerprint, coletou os dados, e agora vem a etapa do controle de processo. Então, a gente rodou o teste lá, o single color, no caso, o teste de banda, a gente coletou informações, depois, com aquelas informações, a gente rodou o target P2P, que é para a parte das curvas, na parte de ganho de ponto, e com essas informações, a gente preenche uma tabela, que só que é uma tabela também sugerida pela metodologia. E nisso a gente vai criar uma estrutura para a gente seguir, para a gente conseguir estandarizar o nosso processo. Imprimir hoje, imprimir amanhã, daqui 6 meses, da mesma forma. E depois da etapa de controle de processo, com todos os dados daquela receitinha, a gente vai para a caracterização, que é a geração dos perfis, né? A impressão dos targets para a geração dos perfis. Alan, eu vou te dizer o seguinte, esse slide aqui, para mim, vale o webinar inteiro. Do lado esquerdo, nós temos uma metodologia de aplicação da gama expandida usando LAB. Do lado direito, a curva espectral que eu havia comentado. Do lado esquerdo, para a gente trabalhar com LAB, o que nós temos? Veja que no centro nós temos ali um target. Esse target ele já é do tamanho de 1:3, né? Então, a gente tem ali as 4 cores, CMYK. Para poder conhecer como é que o LAB vai se comportar utilizando aquelas tintas, eu vou ter que imprimir esse target central mais laranja, o target central mais verde, o target central mais violeta. Ou seja, a gente vai ver que aqui nós vamos ter, cada target desse aqui tem pelo menos 1.600 cores, a gente vai trabalhar aí com 6.000 cores, né? Para fazer as medições. Do lado direito, nós temos uma solução baseada na curva espectral. Se vocês forem olhar na parte de cima,
nós temos ali medições, por exemplo, do cian em várias situações. Só que ali eu não tenho só valor LAB. Eu tenho uma curva espectral onde eu consigo prever o resultado do cian nesse substrato. E com a curva espectral, eu consigo fazer todos os cálculos matemáticos para prever como é que o cian vai se comportar com relação às outras tintas e no mesmo substrato. Então, com a curva espectral, e aí tem outros dois exemplos do verde e do amarelo, você vai ver que a gente consegue utilizar o target mínimo da ID Alliance, que eles chamam de small, que está ali embaixo, com 400 cores, Alan. Se você me mostrar aí o próximo, eu vou te dizer o seguinte, isso permite que a gente tenha a banda estreita trabalhando com uma gama expandida. Veja ali do lado direito, aquelas nossas 400 cores no Target Small, ele é menor do que um A4, ele é 15 por 19. Né? E aqui eu consigo prever todas as cores e fazer todos os ajustes que o mesmo em LAB consegue fazer, só que utilizando uma área de 64 por 96. E, Alan, eu ainda te diria o seguinte, para você controlar a produção, a impressão dessa área toda, para você ter medições confiáveis, né, nessa área toda, é um outro desafio que você vai ter que lutar junto com o LAB ali. Exatamente, principalmente na banda estreita, né? Porque tem muitas impressoras que a largura é 160, né? Exato. E aí, como é que você faz? Não Não faz, né? faz, né? Você vai ter que passar para uma solução de curva espectral que possa te dar realmente o poder que a curva espectral te dá, né? Eu até vou fazer um webinar mais para frente, eu já passo a convidar o pessoal em falar sobre o poder da curva espectral. E justamente nesse slide, aqui do lado esquerdo, a gente começa com as medições da curva espectral, ou seja, todas aquelas 400 cores. A gente vai transferir isso, por exemplo, para o Photoshop. O Photoshop, eu vou ter um plugin onde eu posso fazer eliminação de canal, mudança de canal, eu posso converter cores, e são essas mesmas curvas espectrais que vão nos permitir criar as nossas bibliotecas de cores a partir da conversão delas, para a gente poder fazer as nossas provas de cor, né? E essas conversões de cores, elas vão criar essas bibliotecas, como a gente está vendo aí. Quer dizer, eu vou ter toda a minha linha, toda a minha cartela de Pantones, né, lá com 2.120 cores, eu acho que são hoje. E aí você tem aqui, cada uma delas definindo como vai ser convertida para as 7 cores. E do lado direito, a gente vai ter qual é o ΔE previsto que a gente vai ter para cada uma delas. E quando a gente está falando em prova de cores, a gente também está falando em uma solução, por exemplo, usando o OpenColor, que vai nos permitir utilizar PDFs. Por que eu coloquei PDF aqui e não coloquei imagem? Porque o sistema da GMG junto com a Hybrid, a gente pode fazer todas essas conversões de cores, aplicações dessas bibliotecas, seja em vetores, sejam em imagens, ou seja, dentro de um PDF. E vamos trabalhar daí na prova de cor, que normalmente vocês conhecem. Só que a GMG, devido ao poder da curva espectral, que a gente está colocando aqui para vocês e que vocês, eu espero que estejam entendendo, a gente passa a chamar isso de simulação de impressão. Porque prova de cor a gente faz com LAB. Quer dizer, LAB nessa situação para a gente está vendo que foi muito útil durante muitos anos, mas agora nós temos soluções superiores que podem facilitar a nossa vida e, inclusive, levar a gama expandida para a banda estreita, como a gente estava falando agora há pouco. E aqui a gente falando de um caso real, né, de implementação, medindo os ângulos das cores, a gente tem o recomendado ali, que é a especificação, né, o nosso target, e a média. Tomando várias amostras, a gente chega, se você olhar no circulado, no quadrado ali em vermelho, a gente vê que está muito próximo.
do recomendado, da especificação. E aqui, nesse caso, depois da calibração, né, depois das curvas de compensação, que a gente utilizou com o G7, a gente tomou 12 amostras, a gente indica 12 amostras, né, 12 não, de 10 a 15 amostras, leituras de 10 a 15 amostras, para a gente ter uma média, né, para ter uma precisão melhor do nosso processo. E com isso, a gente consegue também ver se a nossa impressora está variando muito, né? E aqui, se a gente olhar no gráfico, o antes e o depois, né, a gente vê que a gente quase cravou ali a, a, a referência G7. Alan, quando a gente está fazendo uma implementação, a gente precisa controlar a nossa produção também o tempo todo. Um erro ou uma peça que a produção nos prega de vez em quando é achar que usar com cores especiais eu não vou ter que controlar durante a produção, né? Mas você vai utilizar, por exemplo, soluções como essas do Pressign, onde você vai poder medir durante a produção o seu ΔE e fazer relatórios e garantir para o seu cliente que você está entregando dentro do padrão acordado, né? Dentro do ΔE, dentro da situação que foi combinada entre convertedor e cliente final. E ainda, Alan, eu diria assim, do lado esquerdo, quando a gente implementa e a gente tem 4 cores, a gente tem uma determinada gama do Pantone aplicado, né, ou atingido, e do lado direito nós temos uma gama da gama expandida. Então, a gente vai ver, na verdade, que a gente, com o CEMIC, consegue atingir aí cerca de 70%, 75% da escala Pantone. Do lado direito, a gente vai dar uma olhada nesse valor ainda com a gama expandida. Aqui, a gente percebe visualmente a diferença entre o CEMIC e a gama expandida. A gente está falando em uma expansão de cerca de 62% aqui. No centro, nós temos um espaço de cores CRTC6, que é um espaço de cores que é utilizado para offset e que segue a metodologia G7 da ID Alliance, né? Onde a gente tem como referência. E aqui nós temos o resultado externo no aramado, que é justamente o quanto a gama expandida conseguiu ampliar a reprodução de cores. Então, você pode perceber que é muito maior o espaço de cores que a gente consegue reproduzir com a gama expandida do que com o CEMIC, tendo justamente essa expansão de 62% em relação ao que o CEMIC pode fazer. E aqui a gente vai ver justamente que, para garantir a repetibilidade da impressora, a gente vai utilizar valores específicos aqui para atingir cada um dos Pantones, porque a nossa biblioteca vai dar justamente esses valores. E aqui nessa biblioteca a gente pode definir o menor ponto, como você falou lá no início, na escolha dos anilox, por exemplo, né? O número de tintas de saída, quer dizer, você tem total controle sobre como essas cores serão convertidas para a escala da gama expandida. E este é um exemplo, Alan, de que nós podemos fazer embalagens, por exemplo, aqui a gente está vendo a tela do Hybrid, do PAC-Z, em que a gente tem uma série de cores ali que não estão na gama expandida, e a gente pode, do lado esquerdo ali, vocês podem ver já o resultado de uma conversão para a gama expandida. Quer dizer, com esse software eu consigo fazer todas as conversões que eu quiser, e inclusive conversões setorizadas, eu não tenho que converter tudo ou nada, né? Essa é uma solução muito interessante que permite a implementação da gama expandida de uma forma
muito tranquila até, eu diria, para pré-impressão. E uma vez feitas essas separações de cores, você pode ver essas separações de cores pelo software como canais separados. Aqui no exemplo, inclusive, você colocando um branco de fundo, por exemplo, né, uma área de reserva dentro da sua embalagem. E aqui falando da calibração da prova de cor, antes da caracterização, usando a metodologia G7, a gente vê ali o delta, que está alto, né, 8, 6, 5, e depois da caracterização. Está verdinho ali, então quer dizer que está sorrindo para a gente, que a gente atingiu o objetivo, né, atingiu o target. Alan, é tão interessante falar em implementação e a gente tem a oportunidade de falar de coisas que são chaves, eu acredito. Aqui a gente colocou uma conversão de Pantone para 4 cores ou para 7 cores. Então, na linha de cima, a gente tem aqui o Pantone convertido para 4 cores e na linha de baixo nós temos o mesmo Pantone convertido para 7 cores, pela gama expandida. Então, você pode ver que nos 3 casos nós tivemos redução de ΔE. Aqui nós temos o primeiro, o Pantone 485, de 2,46 para 0,78. Quer dizer, é um valor de ΔE extremamente baixo. E tanto que na representação do vermelho ali você vê as duas cores iguais. No caso central, no caso do azul, nós podemos ver uma diminuição de 10,15 para 3,06. Quer dizer, nós trouxemos de uma situação completamente diferente de impressão para uma situação muito mais próxima aqui, em que a gente praticamente não percebe diferença. E no Orange 021 lá, que você vai no supermercado e acha uma série deles, Alan, eu vejo aqui uma variação de 6,74 para 2,77. Quer dizer, nós trouxemos o Orange 021, que é um dos Pantones mais críticos que tem, para um ΔE muito baixo, passando a produção para 7 cores. Isso é uma amostra de que a gente consegue transformar Pantones críticos, né, para 7 cores e garantir resultados. E eu te diria justamente que aquela armadilha montada lá no início pelo mercado que eu comentei, a gente consegue efetivamente desmontar essa armadilha com a gama expandida. Porque vocês podem ver aqui do lado direito que, em um caso de implementação, cores com ΔE abaixo de 3, nós conseguimos atingir 91% da escala Pantone. Esse número, claro, que pode variar de acordo com questões de máquina, questões da tinta que você escolha, né? Mas a gente consegue fazer implementações de gama expandida com um grande índice de sucesso em relação à escala Pantone, que é onde a gente tem que usar a nossa comparação aqui, não é, Alan? E aqui as considerações finais, né? A gente economiza tempo, material, tintas, temos alta eficiência, aumenta a estabilidade, aumenta a qualidade, a flexibilidade, as vendas. E uma coisa que a gente não comentou é sobre a ecologia. A gente gasta menos material, né, nos setups, então nós gastamos menos solventes para limpezas das tintas. Então, assim, é um apelo também, além da ecologia, é um apelo de vendas também. Veja, Alan, eu acho que hoje a demanda ecológica ela é muito grande do consumidor final. E muitos dos clientes, dos convertedores, eles procuram maneiras muito criativas de transformar o produto deles em mais verde, vamos colocar entre aspas aqui, né? Quer dizer, tendo um impacto menor
da produção dele no meio ambiente. E veja que a gama expandida consegue fazer isso, inclusive. E gostaria de agradecer a presença de todos, o tempo de vocês, agradecer ao Copete, né, em especial, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Alan. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, com essa plateia excelente. A gente viu aqui todo mundo até agora, temos várias perguntas. Eu gostei muito. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança. E vamos às perguntas. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa apresentação dos dois. Vamos seguir agora para as perguntas. Vamos começar com uma pergunta, temos muito boas perguntas aqui. Vamos começar com uma pergunta para o Alan. A utilização da gama expandida só é para equipamentos gearless? Ou já que nas máquinas engrenadas não tem muito controle sobre os aspectos de impressão? Então, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Isso, acredito que não é uma verdade absoluta. Ontem mesmo eu estava em um cliente, ele tem uma impressora engrenada, ele tem controle, então, assim, ele imprime muito bem, ele é até uma referência de mercado, e, assim, qualquer impressora a gente consegue, desde que a gente consiga controlar, qualquer impressora a gente consegue introduzir, né, aplicar a gama expandida. Perfeito, obrigado, Alan. Alguma consideração, Copete? Alan, eu vejo assim, quando a gente está falando em implementação de gama expandida, de gerenciamento de cores de uma maneira geral, eu usaria a fala de vocês sobre o FIRST. Qual é a ideia do FIRST? É repetibilidade. Você tem que ter o seu equipamento capaz de te dar repetibilidade, seja em cor especial, seja em cor de escala. Porque se você não tiver repetibilidade, você vai ter problemas em ambos os processos. Né? Então, você ter o equipamento reproduzindo bem, imprimindo bem, tendo bom registro, tendo boa ou quase nenhuma variação na largura da sua mídia. Quer dizer, tudo isso é importante em qualquer situação. Você tem que ter a sua máquina sempre respondendo muito bem, né? Seja ela engrenada ou não. Perfeito, obrigado, Copete. Então, aproveitando essa questão do controle, tem uma pergunta aqui para o Copete. O que eu tenho que ter de equipamento de controle na minha empresa para implantar a gama expandida? Bastida, primeiro de tudo, bom dia, muito obrigado por você estar conosco. Né? Eu te diria o seguinte, para a gente ter a gama expandida, a gente precisa ter, na verdade, equipamentos de medição, porque, na prática, quem não mede não gerencia. Então, na verdade, a gente precisa, para ter essa repetibilidade, essa constância na produção, a gente precisa estar medindo e fazendo a avaliação da produção para que a gente consiga repetir esses trabalhos. É muito mais difícil você repetir erros do que você repetir o acerto. Se você mantém todo o seu processo constante, você consegue fazer isso. Então, você tem que ter espectrofotômetros na máquina, um software, por exemplo, como eu falei, o software, o PressSign, para você poder medir e ter as suas tendências de impressão, você verificar se durante toda a sua impressão nós tivemos uma manutenção de resultados, né? E você também tem que ter um software que possa fazer a criação de todos esses cálculos que nós falamos. Então, o GMG, por exemplo, o OpenColor, ele vai permitir que a gente crie esses targets pequenos que você pode colocar na sua produção, na sua máquina, fazer as leituras com o espectrofotômetro dessas impressões
E aí, a partir disso, ele vai criar essas conversões que vão poder ser utilizadas num sistema de provas ou simulação de impressão, e aí você vai conseguir reproduzir com fidelidade o resultado que você vai ter na impressão. Alan, alguma consideração? Não, acho que foi bem respondido aí. Bacana. Então, aqui falando um pouquinho então da competitividade da gama expandida, perguntar para o Alan aqui, quão competitiva pode se imprimir flexografia com gama expandida, em relação a outros sistemas como rotogravura ou offset? Qual é a competitividade? Então, a rotogravura e offset a gente tinha como meta, né? Hoje eu já posso falar que já foi atingida essa meta aí, né? A gente consegue imprimir tão bem quanto a rotogravura, né? Até a parte de branco, que a rotogravura, ela tem um branco, né, que invejável, vamos falar assim. Hoje a gente com texturas, né, com microcélulas na chapa, a gente chega nesse branco tão almejado. E assim, quando a gente fala em gama expandida, a gente só tem a acrescentar, né? Então, eu acredito que a gente já tá passando na frente da offset e da rotogravura. Compete alguma outra consideração? Olha, eu diria o seguinte, se a gente for olhar historicamente, a flexografia é o método entre as três tecnologias que o Alan falou, é a que tem mais avançado em termos tecnológicos, né? Eu concordo plenamente com ele. A gente tem conseguido avanços muito superiores e hoje fica muito difícil você citar casos de materiais que você não possa fazer em flexografia, que você tenha que ir para outras tecnologias. Eu estou fechado com o Alan aí. Sim, beleza. Então vai outra pergunta para você, Copete. A gama pode ser usada para qualquer tipo de produto? Para qualquer linha de produto na Flexo? Veja, a gama expandida ela pode ser utilizada em qualquer produto, sim. Eu diria que a gama expandida ela passa por uma quebra de paradigma dentro da empresa e dentro do cliente final. Porque o cliente final ele vem em uma tendência exigindo cada vez maior perfeição na produção, né? E menores custos. Quer dizer, ele está pedindo alguma coisa em que, a cada vez que ele reduz a tiragem, aumenta o custo unitário, e aí, o convertedor, para não perder o cliente, tem que reduzir sua margem de lucro, até zerar, às vezes. Então, na prática, o que a gente tem que pensar é em trabalhar com o cliente final e mostrar das vantagens para ele de trabalhar com a gama expandida. Porque a gama expandida vai trazer para o cliente final vantagens em termos de escolher uma gama de SKUs diferentes, como falou o Alan no início, em que ele vai poder manter talvez a tiragem que ele queria, no custo que ele queria, né? Mas trabalhando em 7 cores. Determinadas cores vão ter alguma variação? Sim, elas vão ter alguma variação, né? E é uma variação dentro do processo que ela tem que ser conhecida e a gente precisa trabalhar com ela. É uma característica do processo de produção, né? Então, a gente pode ter variações também com cores especiais, mas é uma fase em que é importante conversar com o cliente e mostrar para ele o benefício, inclusive, em termos até de prazo, porque às vezes o cliente final precisa de prazo que a cor especial não pode ter. A gama expandida dá. Perfeito. Obrigado, Copete. Uma outra pergunta aqui para o Alan o cliente não está acostumado com o FIRST. O que é essa metodologia, por favor? O FIRST é uma metodologia da FTA, né?
que a FTA é um órgão americano de flexografia, um órgão técnico de flexografia dos Estados Unidos, que todos os fabricantes de equipamentos, de chapa, eles desenvolveram essa metodologia, desenvolveram juntos essas metodologias. E o FIRST, ele é uma metodologia que nós seguimos, como eu mencionei nos slides, como que eu posso falar? É assim, é um target para a gente chegar, né? Que é tomado de otimização do processo. Otimização é a parte, acho que, mais importante do FIRST. É como você fazer uma casa, é o alicerce da sua casa. Se você não fizer bem essa otimização, por exemplo, na parte de Anilox, você não acha que o Anilox, por exemplo, 500 linhas com 2,5 de BCM vai ser bom para a sua impressão. Se você trabalhar naquilo, na hora que você começar a fazer o seu trabalho, fazer os seus testes, você vai ver que aquilo não foi o adequado para o seu trabalho. Então, essa é uma parte de otimização, né? Eu, Marcelo, que está fazendo as perguntas, e o Adilson, os técnicos do Brasil, somos certificados pela FIRST, e o que quer dizer isso? Que nós somos aptos a implementar essa metodologia. E se vocês tiverem mais interesse, entre em contato com a gente pode ir até a sua empresa e apresentar melhor isso, que não é uma resposta curta que eu vou conseguir explicar todo esse trabalho, né? É uma metodologia um pouco complexa, e a gente pode auxiliá-los no seu dia a dia. Perfeito, Alan. Obrigado. Vou fazer mais uma pergunta. Perdão, pode falar, Copete, desculpe. Deixa eu colocar um pouco de pimenta na resposta do Alan. Concordo plenamente com o que o Alan falou, e a gente falou anteriormente sobre a FIRST no webinar anterior, então eu até convido o pessoal a assistir o webinar anterior. Agora, eu digo assim, o FIRST, do meu ponto de vista, não é que ele seja complexo. Ele pode, às vezes, levar algum temor inicial, porque você passa a ter muito controle. Mas esses dados que você coleta e que você começa a ter, na verdade, são informações críticas para você saber como reagir diante de problemas da sua produção e que você evite levar problemas para a máquina. Porque uma vez que você definiu qual a melhor retícula, qual a melhor lineatura, qual a melhor sequência de tintas, o que você tem que lutar dentro da empresa é para que isso sempre se repita. E aí você vai conseguir repetibilidade no processo. E aí eu concordo de novo completamente com o Alan, chamando o pessoal da McDermid na sua empresa, eles vão ajudá-los a implementar isso e a tornar o seu processo mais estável. Perfeito. Obrigado, Copete. Então, devido ao tempo aqui, a gente tem muitas perguntas. Vou fazer mais uma pergunta para o Copete, lembrando que todas as outras perguntas serão respondidas por e-mail. A gente tem aqui o contato de todos, então todo mundo vai receber as suas respostas. Copete, na verdade, é uma pergunta, mas que tem duas. Qual é atualmente o Delta E aceitável ou recomendável? E aqui também perguntam qual é o nome do software que o Copete mencionou para controle e onde eu posso adquirir. O software de controle é o PressSign. É um software que nós da EasyColor comercializamos, né? Eu posso explicar melhor sobre como ele funciona e tudo mais depois. O Delta E recomendável, eu diria assim, eu vou voltar ao FIRST, né? Como é que você diz que um Delta E é aceitável? Primeira resposta que você tem que produzir dentro de casa é o quanto o meu processo é estável. O FIRST, quando você faz o fingerprint, e o Bastida salientou muito bem no outro webinar, de que o fingerprint não é você rodar com a máquina 15 minutos, tirar as amostras e sair fazer medição dos targets, você rodar 45 minutos, uma hora e pouco, até que a máquina realmente esteja estável,
trabalhando em velocidade de produção em que você possa coletar dados concretos, você vai começar, por exemplo, com o pré-sign, avaliando durante toda a sua tiragem, você vai dizer assim, o meu ΔE dentro da produção variou em 2. Quer dizer, se o teu cliente pede um ΔE de 1,5, na prática, você não é capaz de reproduzir esse ΔE na sua produção. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é qual é o ΔE que você tem dentro do seu processo de produção. E penso que, para completar a pergunta, eu diria assim, um ΔE aceitável hoje está em torno de 3. Né? Então, é claro que essa definição de qual é o ΔE passa também por uma conversa com o cliente final, mas o que a gente vê muito no mercado hoje seria um valor entre 2,5 e 3. Espero ter respondido. Perfeito. Alan, alguma outra consideração? Não, excelente resposta, Copete. Perfeito, então. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela audiência. Queria agradecer ao Copete e ao Alan, foi uma excelente apresentação. E, novamente, quero reforçar que todos os que fizeram perguntas receberão as respostas pelo e-mail. Em nome da McDermott e da EasyColor, uma vez mais agradeço a todos e até o nosso próximo webinar. Muito obrigado, Alan, pelo seu apoio, da Karina também, e a todos que nos ouviram. Obrigado a todos.